Você já tomou o seu refrigerante Diva hoje? Ainda não? Ah, não sabe o que está perdendo. Olha só, nós temos em 3 sabores, hein? Temos o Diva Refrigerante Cola, temos também o sabor laranja e temos também no sabor Guaraná. Diva Refrigerante, vai bem em qualquer hora do dia. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Ei, é surpresa que você quer? Então vamos te dar! A Netcel Telecom está disponibilizando para os seus clientes o acesso ao Paramount+, um aplicativo recheado de conteúdos incríveis para todas as idades. Esse é o nosso novo serviço, o Netcel Play. Vai ficar de fora? Pra você não ficar por fora, venha pra Netcel Telecom. Qualidade, compromisso e lazer. Com a Netcel você vai ter. Para saber mais, entre em contato conosco e venha já para a Netcel Telecom. Ligue 81 3738 1168 81 99464 2062. A Netcel Telecom é você conectado. Netcel Telecom. Jones Manuel da Silva é natural de Jabotão dos Guararapes. Tem 32 anos e em dezembro de 2021, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, o anunciou como pré-candidato ao governo de Pernambuco. Jones Manuel é historiador, professor, comunicador digital, escritor, além de 10 anos na militância de movimentos sociais em Recife. Com vocês, no Cidade Entrevista, Jones Manuel da Silva. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham nesse retorno. Passamos um período sabático aí de descanso, mas agora nesse retorno do Cidade Entrevista, nós estamos agora retomando, retornando depois desse período de descanso merecido, agora entrevistando os pré-candidatos ao governo do estado de Pernambuco, aqueles que estão disputando aí de maneira prévia, tá certo, o poder executivo estadual. Hoje, como vocês acabaram de assistir aí na nossa apresentação, nós vamos conversar com o Jones Manuel da Silva. Jones, se eu tiver errado em alguma informação, você pode me corrigir. Ele é natural do Recife, tem 31 anos. Em dezembro de 2021, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, anunciou o Jones Manuel como pré-candidato ao governo de Pernambuco. Ele é historiador, professor de história, comunicador, youtuber, aí é um cara ligado à juventude, e também escritor, não é isso, Jones? Ele também é escritor aí, tem essa veia da prática aí da sua vida. Então, hoje nós vamos conversar com o Jones, tá certo? Ele quer bater esse papo, ele vai ser aquele que vai abrir essa nossa série de entrevistas. E o nosso intuito aqui, a nossa audiência, tanto vocês que nos acompanham na TV Cidade, como aquele que nos acompanha posteriormente na Nova FM, certo? É que você possa conhecer os pré-candidatos, tá certo? Nós queremos ouvir todos. Aqui na TV Cidade, a gente não quer ouvir os que estão pontuando lá na frente, a gente queremos ouvir todos, afinal, todos estão aí disputando o voto do eleitor. E quem vai decidir, é o povo pernambucano, quem vai estar governando aí, liderando o estado nos próximos 4 anos. Jones, mais uma vez eu quero aqui, antes de tudo, te agradecer por ter aceitado o convite. Eu sei que a correria é grande, as suas atividades, tá certo? Eu te agradeço porque
O nosso intuito, Jonas, é ouvir todos. E nós somos uma imprensa pequena do interior pernambucano, aqui do Agreste, né? Especificamente de Cupira. Falamos aqui para a região. E a gente percebe que alguns pré-candidatos, eles parecem que têm uma certa dificuldade de falar com toda a imprensa. Eles querem falar apenas com uma imprensa, eles parecem que não querem ser indagados por outros, né, por veículos menores. E eu te agradeço porque você aceitou o convite aí. Isso mostra que você é uma pessoa que está aberta realmente para debater, conversar e debater o estado de Pernambuco. Então, seja bem-vindo aqui ao Cidade Entrevista. Olá, Eugênio, tudo bom? Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar falando com o programa. Só tenho duas leves correções na apresentação. Eu tenho 32 anos, eu fiz 32 agora em janeiro, né? Dia 9 de janeiro desse ano, e eu fui criado minha vida inteira em Recife, mas formalmente eu nasci em Jaboatão, né? Na certidão de nascimento da Jaboatão. Eu tenho uma história que é uma história misturada com a região metropolitana aqui de Pernambuco, porque minha família é do interior do Cabo de Santo Agostinho. Eu nasci em Jaboatão e me criei em Recife, então tem essa conurbação aí na minha história de vida. E, enfim, eu acho que é fundamental a gente debater com todo o povo de Pernambuco, em todos os cantos do estado, né? Porque Pernambuco tem problemas gravíssimos, e só com um debate aberto, um debate claro, um debate com propostas, com ideias, sem enrolação, sem discurso fácil, a gente vai conseguir dar um encaminhamento para os problemas fundamentais que atingem nosso povo trabalhador tão sofrido, né? Jones, a primeira pergunta que eu sempre faço para aqueles que participam a primeira vez do Cidade Entrevista é quem é a pessoa politicamente falando, tá certo? E a minha pergunta, então, é justamente essa. Quem é, portanto, para você, como é que você se explica, né? Quem é o Jones Manuel? Veja, na eleição, né, todo político fala que é do povo, fala que pensa com o povo, que quer o bem-estar do povo, que pensa no povo trabalhador. Mas algumas pessoas realmente têm essa intenção verdadeira porque tem a sua origem, a sua história como parte da classe trabalhadora, né? Eu sou filho de uma empregada doméstica, Dona Elza, que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, como cozinheira, veio do interior do Cabo de Santo Agostinho, começou a trabalhar com 7 anos de idade na roça, né? Uma história muito sofrida, veio para a capital, ainda na adolescência, tentar ganhar vida. Meu pai era pedreiro. Como muitos jovens no Brasil, eu cresci sem pai, porque aos 12 anos de idade meu pai foi assassinado, né, na violência urbana, e aí tive que começar muito cedo a trabalhar para ajudar dentro de casa. Então eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, vendendo jornal no Sinal, na Praia de Boa Viagem. Passei a minha adolescência inteira trabalhando e estudando, com muita dificuldade, muito sofrimento, consegui terminar o ensino médio, entrei na universidade, fui o primeiro da minha família a fazer curso superior, o primeiro de todos, e aí me mantive na faculdade, na Universidade Federal de Pernambuco. Consegui estudar porque eu vendia caldinho na praia de Barra de Jangada no final de semana, no sábado e no domingo. Então a minha vida é uma vida inteira trabalhando, uma vida inteira tentando conciliar o trabalho e o estudo, me esforçando o máximo para conseguir ganhar a vida e ajudar minha mãe, ajudar minha irmã e mais recentemente meus sobrinhos, né? Tenho 2 sobrinhos, Chris e Brian, que, enfim, são a alegria da minha vida. Então, veja, eu sou um jovem que cresceu na periferia de Recife, na favela da Borborema, para ser mais preciso, que viu centenas de amigos seus serem assassinados, serem mortos, ficarem pelo meio do caminho, que conseguiu escapar de tudo isso, infelizmente uma exceção, que conseguiu fazer uma universidade, conseguiu ter acesso ao conhecimento e, a partir disso, decidir me organizar politicamente, decidi fazer a minha militância política para que a minha história deixe de ser exceção. Eugênio, além de ser o primeiro da família a entrar na universidade, eu fui um dos primeiros da favela da Borborema. Sabe, a Borborema é uma comunidade com mais ou menos 8 mil habitantes. No ano que eu passei na UFPE, passaram junto comigo 2 amigos, né, Júlio César e Felipe Bezerra, e nós 3 fomos os primeiros da história da Borborema a entrar na universidade pública, né, uma comunidade que tem décadas. Então, eu vi boa parte dos meus amigos morrerem, desistirem da escola, no ensino fundamental, no ensino médio, porque não tinham perspectiva, porque tinham vários problemas, né, no ensino público. Então, eu sou um jovem trabalhador
que conseguiu mudar sua vida a partir da educação, a partir do estudo, e que está preocupado com o povo, com sua classe, e quer que os direitos fundamentais, né, de saúde, educação, comida, cultura, lazer, emprego, deixem de ser exceção, se tornem a regra para todo o povo trabalhador. Eu quero que nenhum jovem tenha que passar pelo que eu passei, que precisa começar a trabalhar com 13 anos de idade para ajudar a sustentar a sua família, porque o salário mínimo não dá para pagar o básico da alimentação, ou porque sua mãe ou seu pai está desempregado, né? Como é o caso aqui de Pernambuco, e que 1 a cada 5 pernambucanos estão desempregados, e se você colocar dentro desse percentual de desempregados, trabalhadores da informalidade, quase metade dos trabalhadores pernambucanos não tem um emprego com carteira assinada. E aí, se a gente for debater o emprego com carteira assinada que dê para pagar as contas do mês, o número é assustador. Então, a gente tem um Estado profundamente desigual, um Estado que nega o básico de direitos à juventude e ao povo trabalhador, um Estado que é governado para as oligarquias, para os ricos, né? Um Estado que o povo vai muito mal, mas as empresas de ônibus, as construtoras, os usineiros, os canavieiros, os latifundiários, eles vão muito bem, e que, ao contrário da maioria, eu diria todos os outros pré-candidatos, eu não tenho nome chique, sobrenome chique, eu não sou filho de político, eu não sou filho de oligarquia, meu pai não foi prefeito, meu pai não foi deputado, não foi senador, não foi governador do estado. Eu sou o único pré-candidato nessa eleição, o único que sabe o que é trabalhar, o único que sabe o preço da passagem de ônibus, o único que sabe o que é lutar pelo pão num dia de sol, queimando o rosto na labuta, o único, que eu acho que não é coincidência, o único que é negro, e a maioria do povo trabalhador de Pernambuco é composto de negros e pardos, segundo o IBGE. Então, eu sou o único que nessa eleição apresenta um projeto político com e para a classe trabalhadora. Não porque algum marqueteiro me disse as necessidades do povo trabalhador, mas porque eu sou parte dessa classe, porque eu convivo, porque conversando com os meus vizinhos, conversando com as pessoas das minhas ruas, conversando com o dono da farmácia que eu faço compra, eu sei as necessidades da classe trabalhadora do Estado, e é para isso que a gente está nessa eleição, para fazer diferente, para enfrentar esse sistema político que está aí, que troca Chico por Mané, por Maria, e no final das contas a gente não tem transformação nenhuma. Jonas, você já começou a fazer isso, mas eu quero aqui ampliar com você essa conversa. Qual é o raio-x que você faz, né, do atual momento do estado de Pernambuco? Eu queria ressaltar aqui um ponto, que eu sou alagoano, sou lá de União dos Palmares, da terra lá do Quilombo, certo? Da luta pela liberdade, né, a luta negros pela liberdade, Zumbi dos Palmares. E eu estou morando aqui em Pernambuco há 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos. Então, para mim, é muito novo a realidade pernambucana, a questão também, como você ressaltou, eu estou conhecendo aos poucos essas oligarquias políticas que atuam aqui no estado de Pernambuco, e nesse bate-papo, até para mim, vai ser muito bacana conhecer, até mesmo pelo teu conhecimento histórico do estado. E eu queria que você pudesse fazer, então, esse raio-x, né? Você já começou a fazer, mas como é que você está vendo hoje o estado de Pernambuco nas suas mais diversas áreas, na educação, na segurança, na questão do transporte, né? Como é que você está enxergando? Qual é o raio-x que você faz do estado nesse momento? Vamos lá, Eugênio. Pernambuco, historicamente, sempre foi um estado muito rico, né, para as elites, com uma população muito pobre, né? Pernambuco, na época do Brasil colônia, no auge da produção de cana-de-açúcar, né? Fui lá para trás. Era um dos destaques do Brasil colônia, né? Um dos territórios mais ricos que o reino português mais olhava. Não à toa, a gente teve uma guerra, né, quase que internacional, entre Portugal e Holanda pela posse de Pernambuco, né, com inclusive tentativa também dos franceses de se apossarem de Pernambuco, né, todo mundo queria controlar Pernambuco por causa da produção canavieira aqui. E é um estado muito marcado pela presença desses coronéis, né, essas oligarquias, pelo domínio da propriedade privada da terra, né, a terra concentrada em pequenas famílias muito ricas, donas dos canaviais, donas dos engenhos, com a massa de trabalhadores miseráveis sem um básico, né? Pernambuco, como todo o Brasil, passa por esse processo de desenvolvimento capitalista, da indústria, das cidades, e se mantém com a intensa e brutal desigualdade, né? Já nos anos 50, o genial pernambucano Josué de Castro falava das palafitas
da fome, dos homens caranguejo, né? José de Castro, que inspirou tanto as músicas de Chico Science e Nação Zumbi, já nos anos 50 falava como Recife e Pernambuco, de maneira geral, um lugar com terra fértil, com água abundante, com capacidade de produzir todo e qualquer alimento, tinha a sua população famélica, recordes de morte na primeira infância, porque as crianças não conseguiam, como diz o povo do interior, vingar. E esse domínio dos coronéis foi abalado pelo primeiro governo Miguel Arraes, antes ainda do golpe militar, como a gente bem sabe, né? O golpe acabou prosperando, o governador Miguel Arraes teve que ser expulso de Pernambuco. Várias lideranças populares importantes, como Gregório Bezerra, o comunista do PCB, como Francisco Julião, das Ligas Camponesas, foram expulsos de Pernambuco, e Pernambuco passou todo pela ditadura militar, né, sendo dominado pelos coronéis, pelas famílias ricas, né? Entre elas o Nilo Coelho, né, da família Coelho, do atual pré-candidato Miguel Coelho, né? Ou seja, a família Coelho já mandou em Pernambuco, e o legado é de fome, é de desigualdade, é de miséria, é de desemprego. Pois bem, ao final da ditadura empresarial militar, Pernambuco viveu um período de intensas transformações, né, com o governo do senhor Miguel Arraes, que, a despeito de limites e críticas que a gente possa colocar, inegavelmente foi um governo importante que criou o programa de eletrificação rural, levando luz elétrica para várias regiões da Mata Sul, do Agreste Pernambucano, do Sertão, que não tinham, fazendo uma política de reforma agrária, criando programas sociais importantes como o Chapéu de Palha, que é fundamental para o pequeno camponês, para o pequeno agricultor em Pernambuco, investir em educação. Mas aí o governo Miguel Arraes é derrotado, né, assume o governo Jarbas naquela época, né, Jarbas governador do estado, FHC presidente, com Marco Maciel de Pernambuco vice, né? Pernambuco passa por um processo brutal de privatização, de desmonte da capacidade pública de conduzir a economia, né, do Estado, onde o elemento mais significativo é a privatização do Bandep, que era o Banco Público Estadual aqui de Pernambuco, que tinha um papel fundamental no financiamento do pequeno agricultor, do pequeno comércio, para dar crédito, né, para aquele trabalhador que quer trabalhar por conta própria, que não quer mais ter patrão, que no mercado privado o crédito é muito caro, e o Bandep tinha esse papel importante, né, de incentivar a criatividade, a inventividade, a ousadia do povo trabalhador no campo e na cidade. O Bandep foi destruído, a CELP foi dada para a iniciativa privada com a desculpa que iria melhorar o serviço, queria baixar a conta de luz. Eu, inclusive, faço uma lembrança importante, né? Quero perguntar a algum pernambucano, alguma pernambucana, se acha que a conta de luz baixou com a privatização da CELP, né? Se acha que o serviço melhorou, porque não só a conta de luz continua cara, um absurdo, teve um aumento agora de 18%, como cai 10 minutos de chuva, falta luz, e quando falta luz, a CELP demora 5, 6 horas para vir restabelecer a luz, o serviço é horrível, cortam luz sem avisar, e por aí vai. E aí vem o governo Eduardo Campos, né? Eduardo Campos, Eugênio, traz toda uma perspectiva de mudança, fazendo uma crítica ao governo Jarbas, fazendo a crítica à política neoliberal, defendendo um projeto político realmente de esquerda, um projeto político popular. O que a gente viu no governo Eduardo Campos foi a manutenção de todo o núcleo central da política econômica do senhor Jarbas Vasconcelos e do PFL, né, do Mendonça Filho, hoje chamado de DEM, na verdade chamado de União Brasil, já não, acho que as siglas mudam muito rápido o nome. E aí, veja, o governador do Campos não teve mudanças estruturais, mas, inegavelmente, ele tinha uma certa preocupação social com o programa de proteção aos direitos humanos. Então, criou programas importantes, né? Programas para pessoas ameaçadas de morte, como o PPCAM, né? Criou escolas de tempo integral, que a gente tem várias críticas ao modelo, mas teve algum avanço, teve uma geração de emprego. Mas foi um modelo, Eugênio, que era um modelo que não era sustentável. E aí, por que não era sustentável? O modelo de crescimento econômico do senhor Eduardo Campos, ele tinha 2 pilares fundamentais. Primeiro, as transferências de recursos do governo federal. Durante o período do governo Lula, Pernambuco foi o estado do Brasil que mais recebeu recursos e investimentos do governo federal, né? Então, isso foi fundamental para o crescimento de Pernambuco. O presidente Lula privilegiou Pernambuco na sua política de investimentos nacionais. Aliado a isso, com essa entrada gigantesca de dinheiro do governo federal, em época o Brasil estava crescendo muito do ponto de vista econômico, o governo Eduardo Campos adotou uma política de incentivos fiscais para as empresas. O que significa isso? Você chama a empresa para Pernambuco, aí você dá 30 anos para ela sem pagar imposto,
sem pagar conta de luz, sem pagar conta de água, você dá o terreno, você faz obras viárias no entorno, faz terraplanagem, faz tudo. E aí tudo bem, Pernambuco crescia, tinha muito emprego. Até 2014, Eugênio, os economistas falavam que Pernambuco vivia uma situação de pleno emprego. Só que aí o que foi que aconteceu? Acabou a torneira de dinheiro do governo federal, muito por culpa também do próprio PSB, que apoiou o golpe contra a presidenta Dilma, né, que ajudou a formar o governo Michel Temer, que explica parte dessa tragédia que a gente está. Inclusive, o candidato do PSB, o seu Danilo Cabral, era secretário de Estado, abandona a secretaria para retomar o cargo de deputado federal para votar a favor do golpe. E também essas empresas que estavam aqui em Pernambuco começaram a ir embora, né, que é o fenômeno que a gente vê em todo o Brasil. Ou seja, o modelo faliu, explodiu. Pernambuco hoje é campeão nacional de desemprego pelo 3º ano seguido. Recife é a capital mais desigual do Brasil. Saiu uma pesquisa recente da Universidade do Rio Grande do Sul, a PUC, mostrando que Recife é a capital em que os pobres são mais pobres em nível de renda. 1 a cada 5 pernambucanos não tem acesso à água tratada. Veja, água tratada. Percebe? Só 30% dos pernambucanos têm acesso a saneamento básico. Aqui na região metropolitana é o famoso choveu a lagoa. E aí no Agreste, no Sertão, o povo passa 15, 20 dias sem água. A gente teve recentemente em Salgueiro fazendo atividade, e aí conversa com a população de Salgueiro, o povo relatou que passa até 20 dias sem água. E aí, veja, é um deboche com o povo, porque Salgueiro é uma das cidades em que passa a transposição do Rio São Francisco. Então, uma cidade que tem a transposição do Rio São Francisco, o povo passando até 20 dias sem água, né? Além de desumano, é quase que um deboche com a cara do nosso povo trabalhador. Aliado a isso, Recife tem o pior trânsito do Brasil, o pior, o mais lento que São Paulo, mais lento que Rio de Janeiro. O transporte público, na verdade, é um transporte privado, que só serve para gerar lucro para as empresas, com a passagem aumentando todo ano. E aí nunca é demais lembrar que o governador Paulo Câmara prometeu bilhete único no valor de 2,15 na eleição de 2014 e mentiu, descumpriu a promessa. O governo do PSB, Eugênio, ele também se desresponsabilizou pelo transporte no Agreste e no Sertão de Pernambuco, de tal sorte que o transporte é municipal, sem nenhuma regulamentação. Então você tem ônibus velhos, passagem cara, vários acidentes, insegurança. Eu, nessas andanças por Pernambuco, já cheguei a pegar ônibus, por exemplo, em Garanhuns, você pega um ônibus, anda 10 minutos, a passagem é R$5. Recebe? Não tem regulamentação nenhuma, o governo sempre... E aí, veja, nas viagens pelo Agreste, pelo Sertão, a gente escuta muito falar que o governo do PSB só governa para a capital, só governa para a região metropolitana. Veja, realmente ele só olha para a região metropolitana, mas governa mal também na região metropolitana, percebe? Então o que faz na região metropolitana é ruim, e no Agreste, no Sertão, não faz nada. Recentemente a gente teve também em Petrolina, e o povo de Petrolina reclamando que Petrolina não tem um hospital municipal e não tem um hospital estadual. Então você tem uma cidade de mais de 400 mil habitantes, que você pega a mesma região ali de Petrolina, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de habitantes, que não tem um hospital municipal, que não tem um hospital estadual, porque o governo do PSB construiu 3 novos hospitais, todos na região metropolitana. Então a pessoa tem uma doença grave, tem que fazer um tratamento mais complexo, a pessoa sofre um acidente muito grave, tem que pegar uma condução 7, 8, 9, 10 horas para sair de Salgueiro, para sair de Petrolina, para ir para Recife, para ir para Paulista, para o Capão Santo Agostinho, porque não tem hospital. E o senhor Miguel Coelho, que foi prefeito de Petrolina por 6 anos, também não fez nada para construir um hospital municipal em Petrolina. Ou seja, quando você olha para Pernambuco, em saúde, em educação, em acesso à água, saneamento básico, em emprego, em combate às desigualdades, em defesa dos direitos das mulheres, da população negra, você não tem nada. Pernambuco, se você tem uma ideia, Eugênio, como o PSD é cínico, eles divulgam que Pernambuco tem a melhor educação do Brasil, né? Pernambuco tem 10 milhões de habitantes com 1 milhão de analfabetos. Como é que você fala que tem a melhor educação do Brasil com quase 10% da população, sem saber ler e escrever? Pernambuco, que é um estado que, como eu já disse, o que plantar dá, a gente tem, especialmente aqui na zona da mata, né, um solo fértil, um solo de massapê, disponibilidade de água, com capacidade de uma infraestrutura de irrigação. Pernambuco, no universo de 10 milhões de habitantes, tem quase 2 milhões em segurança alimentar grave ou moderada, ou seja, passando fome ou próximo disso. Então, quando você olha, você sente que o povo trabalhador de Pernambuco precisa
de mudança, precisa de transformação radical. Agora, veja, não é qualquer mudança, porque em época de eleição, todo mundo promete mudança, todo mundo promete que vai fazer diferente. A gente tem um debate diferente. A gente tem muito claro que é o seguinte, como diria a Bíblia Sagrada, né, não se pode servir a dois senhores. O que está ruim, não está ruim porque os políticos são safados, embora muitos deles sejam. O que está ruim porque atende a interesses. Né? Então, assim, o transporte em Pernambuco é uma desgraça. As empresas de ônibus estão ganhando muito dinheiro. A saúde em Pernambuco é cada vez pior, mas isso beneficia os planos de saúde. A educação em Pernambuco é muito precária. A UPE, a Universidade Pública, está abandonada, não tem concurso público desde 2014. Os campos, todos precários, não tem um restaurante universitário em campus nenhum da UPE, em Pernambuco inteiro, com 16 anos de governo do PSB. Os caras não construíram um restaurante universitário para os alunos comer entre uma aula e outra. Mas isso beneficia as universidades, as faculdades privadas, percebe? O povo pernambucano está passando fome porque toda a política de crédito, toda a política de incentivo agrícola vai para o grande produtor, vai para o latifundiário, vai para o usineiro, deixa o pequeno agricultor abandonado. Ou seja, o que está errado porque estão ganhando muito dinheiro com isso, porque tem muito interesse aí. E aí a gente só melhora se tiver compromisso realmente com o povo, se tiver compromisso com o pequeno agricultor, não com o grande fazendeiro, se tiver compromisso com o trabalhador usuário de ônibus, não com as empresas de ônibus, se tiver compromisso com a juventude para ter uma educação pública, gratuita e universal de qualidade, não com as empresas privadas de educação. Então, a gente não só apresenta o debate, a proposta, o diagnóstico do problema, a gente apresenta principalmente um compromisso político. O nosso governo vai ser um governo que vai governar contra as elites, contra aqueles que dominam o sistema político, vai ser um governo que vai buscar mobilizar o povo trabalhador, governar diretamente com a classe trabalhadora contra o andar de cima, contra aqueles que mandam, contra os filhos dos senhores de engenho que mandam até hoje em Pernambuco. Jones, a terceira questão que eu queria colocar para você aqui, também a título de explicar para a gente, eu me considero um conservador liberal, conservador nos costumes, liberal na economia. Porém, eu gosto muito de conversar, debater e conhecer, né? E a pergunta que eu faço para você, que foi uma, inclusive, que a nossa audiência enviou, é o seguinte: por que não votar no PSB nessa eleição agora para governo do Estado e votar, portanto, no PCB? Por quê? Para alguns conservadores, no espectro político que eu faço parte, estão à esquerda, né? PSB e PCB. Então, você, como alguém que é militante do Partido Comunista, explica para a gente justamente isso. Por que seria melhor, então, essa escolha pelo PCB e não pelo PSB? Eu sei que tem essa questão da liderança do PSB no Estado de Pernambuco, mas eu queria justamente que você pudesse trazer isso, e eu sei que você tem gabarito para tal, nessa questão ideológica mesmo. Eu gostaria muito de entender. Se você pudesse explicar, eu acharia interessantíssimo. Agora, Eugênio, só que antes disso eu queria fazer um comentário. Você falou que é liberal na economia, né? Você, como liberal na economia, você defende a competitividade do mercado. Eu tenho uma proposta, Eugênio, que eu acho que você vai gostar. Eu defendo acabar com o subsídio para a produção de cana-de-açúcar no Brasil, aliás, em Pernambuco. Sabe por quê? A produtividade da cana-de-açúcar em São Paulo já superou em muito a de Pernambuco e a de Alagoas. Então, o setor aqui, canavieiro, se mantém de maneira artificial com subsídio do governo e com desconto em tributação, principalmente o ICMS. Então, a minha defesa é bem simples. Acabar com o subsídio governamental para o setor canavieiro, não gosto tanto de mercado, vá competir no mercado com a produção de São Paulo, e esse dinheiro que vai para o grande usineiro, para o grande canavieiro, investir na produção de alimentos saudável, na agricultura familiar, na agricultura camponesa, em recuperação ambiental, em recuperação de rios, em turismo com base em agroflorestas, né? Incentivar o turismo verde para gerar emprego e renda para o povo das cidades do interior. Então, essa é uma proposta, acho que a primeira coisa de tudo, acho que você vai gostar. Vamos botar esse povo para competir no mercado. Vamos competir no mercado. Não gosto tanto de mercado, não gosto tanto de liberalismo. Vamos competir. Vão lá competir com as empresas de São Paulo, do mesmo setor,
as empresas do Paraná sejam felizes, mas no meu governo, no governo do PCB, no governo dos trabalhadores, não vai ter subsídio para a grande empresa. Vai ter isso sim, subsídio, toda a política de crédito, toda a política de apoio técnico, toda a política de compras governamentais para a pequena produção, para as cooperativas de trabalhadores, para a agricultura camponesa, para o pequeno produtor. Você que está ouvindo a gente e é um pequeno produtorzinho de cabra, você que planta macaxeira, você que produz sua fruta para vender na feira com todo sacrifício, pode ter certeza, você vai ter apoio. Você que é um usineiro que está ouvindo essa entrevista, você vai ter que concorrer no mercado. Gosta tanto do mercado? Pronto, você vai ter que ir para o mercado porque vai acabar a mamata, viu? Isso aí eu garanto. Então, dito isso, veja, Eugênio, eu acho que essa questão de ser de esquerda, né, ela não é uma questão do que você fala da boca para fora, né? Porque, assim, como diz o ditado popular, falar, até papagaio fala. Ser de esquerda, assim como ser honesto, assim como ser uma pessoa ética, você mostra nas práticas, né? Porque você não vai julgar uma pessoa pelo que ela fala de si mesmo, né? Eu acho que todo mundo, quando vai falar de si mesmo, vai procurar destacar o melhor que tem para oferecer. Então, posso dar alguns exemplos. Vamos lá. Aqui em Pernambuco, Eugênio, metade dos professores da rede pública estadual não estão trabalhando por concurso público, mas por contrato precário, que vence a cada 1 ano, a cada 2 anos, tem que estar renovando. O governo do PSB, em 16 anos de governo, fez pouquíssimos concursos. O último concurso geral que teve para todas as áreas do ensino foi no governo Eduardo Campos. Eu sou professor de História da área de Humanas, faz quase 10 anos que não tem um concurso na área de Humanas. O governo do PSB, com o senhor Paulo Câmara, passou seus últimos 7 anos de mandato sem pagar o piso da categoria. Veja, você, pai e mãe, que está assistindo a gente aí, o seu filho estava indo para a escola, estava tendo aula com um professor que não estava recebendo o piso da categoria determinada por lei. Só agora, nesse ano, em ano de eleição, o governo do PSB concedeu um aumento de 33%, que inclusive, se você pegar a inflação acumulada desses últimos 7 anos, um aumento de 33% parece muito. Mas quando você compara com a inflação acumulada, na verdade ele repôs o poder de compra do salário de 7, 8 anos atrás. Nem foi um aumento real. Então agora, só em ano de eleição que ele começou a pagar o piso. Ou seja, essa de esquerda, você pegar a educação e colocar o professor mal pago na sala de aula, essa de esquerda, você pegar o professor que não tem concurso público, que não tem emprego estável, que não tem um bom plano de encargos de carreira, professor esse, gente, que agora está recebendo o piso, mas o piso não é no salário base. O que é que significa isso? Quando esse professor se aposentar, o dinheiro que ele recebe vai cair pela metade ou mais. Aí o que é que isso provoca, Eugênio? Faz com que o professor, cansado, depois de 30, 40 anos de sala de aula, não queira se aposentar, porque a renda dele vai cair muito, logo na velhice, que tem remédio, o plano de saúde fica mais caro e não sei o que, e por aí vai. Aí o professor, em vez de dar oportunidade para algum novo formando, mais jovem, com mais gás, ele não vai querer se aposentar, e é compreensível, porque a renda dele vai cair, porque o governo está fazendo safadeza, não está pagando o piso no salário base, né? Ele mete gratificação, bônus, não sei o quê, dá no final do contra-cheque, mas o salário base, que é o que conta para a aposentadoria, está muito abaixo. Posso dar outro exemplo para vocês. Veja, quem é de esquerda entende que a saúde do povo trabalhador, saúde não é só hospital, é importante ter hospital. O hospital que a gente chama, né, para atendimento de média e alta complexidade, hospital, ambulatório, para fazer o exame, para fazer uma cirurgia, para em caso de um acidente que você se quebrou, caiu de uma moto e por aí vai. Mas veja, saúde é boa alimentação, saúde é ter acesso à água potável, saúde é ter acesso a uma boa moradia, é ter acesso a um bom transporte, é ter aquele posto de saúde que funciona, é ter remédio de qualidade disponível, é ter, no sentido geral, uma boa vida, né? Quanto mais você tem uma vida com base de direitos, menos doente você fica. Inclusive, né, é o que a gente chama de atenção básica, né? Toda uma rede de posto de saúde, de atendimento de dentista, de psicólogo, de clínico geral, que vai resolver aquelas questões mais básicas que você não precisa ir no hospital. Veja, o governo do PSB, Eugênio, você pega o orçamento da saúde todo ano, você não tem nem 10% para atenção básica. Percebe?
O governo do PSB não investe em atenção básica, passou os últimos anos do senhor Paulo Câmara investindo mais ou menos 20 milhões só em atenção básica. Aí no ano da pandemia, a partir da pandemia, né, 2020 para 2021, evidentemente teve que subir para 33 milhões, porque as demandas da pandemia. Mas, sabe, passou os últimos anos investindo só 20 milhões de atenção básica. E aí, isso que eu falei, né? Pô, 1 a cada 5 pernambucanos tem acesso à água potável, só 30% dos pernambucanos tem saneamento básico. Veja, agora há pouco, recentemente, pegou fogo umas palafitas em Recife. Veja, são 16 anos de tal de governo de esquerda, né, governo progressista, que diz que é de esquerda, em Pernambuco, e 20 anos, Eugênio, na prefeitura do Recife. Você tem a gente morando em palafita, na beira de um shopping, que é um dos shoppings mais ricos e mais chiques do Nordeste. Aí do lado de um shopping riquíssimo, você tem gente morando em palafita. Sabe? Então, assim, esse não é um governo de esquerda, porque um governo de esquerda teria, há muito tempo, antes dessas palafitas terem pegado fogo, um governo de esquerda teria garantido moradia popular para o povo. Um governo de esquerda teria feito, por exemplo, uma política de segurança alimentar, que é espalhar restaurantes populares a preço barato, né, R$1, um bom almoço, uma boa janta, em diversos pontos estratégicos da cidade. Então, coloca vários em Recife, em Jaboatão, em Paulista, em Ingaraçu, em Caruaru, em Garanhuns, em Gravatá, em Salgueiro, em Serra Talhada, em Petrolina e por aí vai. E aí, esse restaurante popular, para garantir que todo mundo coma bem, para inclusive até baixar, no geral, o custo, né, que mensal que uma família trabalhadora tem com alimento, você também poderia comprar a comida do agricultor familiar, do pequeno produtor. Você ia combater a fome, você ia gerar renda no campo, você ia ter uma série de benefícios para o povo trabalhador. Não fez nada disso. Percebe? Não tem nenhuma política para você dizer assim, não, aqui, olha, aqui o PSB foi o exemplar. O pouco que tem, por exemplo, o programa Atitude, que é um programa para lidar com pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas. O programa Atitude é um programa bom, percebe? É um programa bom. A gente, inclusive, assumindo o governo, a gente vai tornar a Atitude permanente, uma política de Estado, não de governo. Agora, veja, qual é o problema da Atitude? Eugênio, a Atitude só funciona em poucas cidades da região metropolitana. Então, assim, só tem problema com droga na região metropolitana, não tem problema com droga no Agreste, não, Não tem problema com droga no Sertão, não. Então, assim, o que é bom é muito pequeno, não atende quase ninguém. Percebe? Então, assim, que esquerda é essa? Uma esquerda que não garante saúde, não garante educação, não garante... E aí, Eugênio, veja, se fosse só um mandato, eu ficava calado, porque 4 anos é pouco, né, para você julgar uma série de problemas. Não, fosse só 4 anos, eu dizia assim, não, dá para a gente fazer a crítica, mas dá para esperar mais. Mas aqui em Pernambuco a gente está falando de 16 anos de governo. Veja, 16 anos de governo, dava para acabar com o analfabetismo? Dava. 16 anos de governo, dava para universalizar o acesso ao saneamento básico? Dava. Agora, não foi feito, sabe por quê? Porque é o governo que faz graça para a empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que é sempre importante a gente falar em números. Todo ano, o governo de Pernambuco está dando 300 milhões de reais para as empresas de ônibus e subsídio. Então, as famílias que controlam as grandes empresas de ônibus aí, Borborema, Caxangá e por aí vai, estão ganhando do governo de Pernambuco todo ano 300 milhões de reais. Meu povo, isso em 3 anos dá 900 milhões de reais. 900 milhões de reais dá para construir mais de 150 mil moradias populares. 900 milhões de reais dá para construir, por exemplo, um hospital gigantesco para atender o povo do sertão, do estado, que mora lá em Petrolina, e não tem um hospital na região. Aliás, dá para construir muito mais que um hospital, né? Porque, enfim, é muito dinheiro. Então, veja, é um governo que faz graça para as empresas de ônibus. Recentemente, o governo do senhor Paulo Câmara decidiu que vai destinar 300 milhões também para a construção da escola de sargentos do Exército. Que história é essa? O Exército quer construir uma escola de sargento, pague do orçamento do Exército. Vá brigar lá com o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, e pegue o dinheiro. Aí vai investir do orçamento do Estado de Pernambuco. E Pernambuco, campeão de desemprego, sabe, não tem emprego no Estado. Aí o governador, em vez de, por exemplo, criar uma política de moradia popular que gera emprego imediato, porque a construção civil é
é um setor menos complexo da economia, né? Então, gera emprego imediato, não precisa de mão de obra especializada, não precisa de importação, não precisa de nada disso. O governo vai dar dinheiro para o exército, fazer criança para militar. Percebe? Então, assim, o que está errado, repito, não está errado, não é porque o senhor Paulo Câmara é um safado. Percebe? Embora talvez ele possa ser. O que está errado é por uma escolha política, porque o governo do PSB é um governo que diz ter preocupação com o social, diz ter preocupação com o pobre, mas é um governo para a burguesia, que governa para os ricos, que governa para a elite, que governa para aqueles que mandam na política pernambucana. E a gente não quer governar para esse povo, a gente quer governar contra eles, e eles são contra a nossa pré-candidatura. Nossa pré-candidatura é sabotada de todas as formas. Os outros pré-candidatos, Eugênio, eles falam qualquer coisa, aparece no diário, aparece no Jornal do Comércio, aparece em todo canto. Rapaz, repare bem, eu vou dar entrevista quinta-feira para o UOL, que é um site nacional, que é um dos mais lidos do Brasil, né? Uma entrevista falando das nossas propostas aqui em Pernambuco. Pode reparar, a entrevista está sendo gravada depois, vai ser lançada depois, a gente está gravando a entrevista dia 10, né? No caso, quinta-feira, dia 12, eu vou dar a entrevista. Pode reparar, não vai sair uma linha na imprensa pernambucana, eu dou uma entrevista para o UOL, que é um veículo nacional, assim como, Eugênio, deu entrevista para o Globo News, também um programa nacional, o programa do Mário Sérgio Conte. Vá procurar no Diário, no Jornal do Comércio, na Folha, se saiu alguma linha que tem um pernambucano, professor de história, que foi lá dar entrevista no meio da Rede Globo. Sabe? Não sai nada, porque eles querem esconder a gente, eles querem esconder a nossa pré-candidatura, para você pensar que só tem opção entre o coisa ruim, o coisa pior, a desgraça e a miséria. Então, eles não querem que vocês saibam que tem um candidato que propõe estatizar o transporte na região metropolitana, criar uma empresa pública para a região metropolitana, uma empresa pública para o Agreste Sertão, assumir nas mãos do governo a responsabilidade do transporte, criar um passe livre, baixar o preço da passagem, criar o bilhete único, realmente melhorar a qualidade do transporte para o usuário e para o trabalhador rodoviário. Eles não querem que você saiba que tem um candidato que está defendendo pegar o dinheiro do Estado, em termos de política de crédito, em termos de investimento de compra governamental, e destinar para o pequeno agricultor, para o pequeno produtor, não para o grande latifundiário. Eles não querem que vocês saibam que eu vou fazer uma auditoria nas contas públicas da saúde. Todo ano, mais ou menos, 1/4 do orçamento para a saúde vai para as OSS. O que são OSS? Organizações Sociais da Saúde. Elas recebem, em média, 2 bilhões por ano. 2 bilhões por ano para gerir, para fazer a gestão dos hospitais, das UPAs e por aí vai. Gente, isso tem malícia. Todo ano não é possível, não. Que gestão cara da moléstia é essa que custa mais de 2 bilhões? Se fizesse concurso público para todo o sistema de gerência da saúde em Pernambuco, dava mais barato que isso. Isso está errado. A gente vai fazer uma auditoria nisso. Assim como no nosso governo, a gente vai lutar para trazer a CELP de novo para o controle do governo de Pernambuco e mudar essa política. Porque não dá... repita a pergunta que eu fiz no começo da entrevista, né, Eugênio? Alguém acha que a CELP melhorou depois de ser privatizada? Alguém está feliz com a CELP? Pronto, a gente vai trazer a CELP para o comando de Pernambuco. A gente vai acabar com essa fuleiragem, que é a CELP cobrando praticamente a mesma tarifa num bairro rico, em Casa Forte, aqui em Recife, por exemplo, e na favela da Borborema, onde eu vim, e no Ibura, em Santa Amaro. Então, assim, não tem um diferencial de tarifa. O rico paga mais na tarifa, para o pobre paga menos. E aí também, Eugênio, tem uma questão também que deveria ser lógica, que é assim, o diferencial de renda per capita da cidade. Não dá para cobrar a mesma coisa em termos de tarifa em uma cidade como Recife, em uma cidadezinha pobre do agreste pernambucano, que praticamente não tem indústria, por exemplo, do sertão pernambucano. Não dá para cobrar a mesma coisa. Isso é estimular a desigualdade. Então, assim, a gente quer tomar a CELP de volta para o povo pernambucano e mudar radicalmente essa política, mudar a política na Compesa. A gente não vai privatizar a Compesa. A gente não vai privatizar a Compesa. A gente quer recuperar o Lafep. Eugênio, ano de pandemia, o investimento do governo estadual no Lafep diminuiu. O Lafep hoje tem menos investimento do que no último ano do governo Eduardo Campos, 2014.
O Lafep não tem concurso público desde 2014. A gente Pernambuco poderia ser um dos grandes produtores de medicamento para lidar, por exemplo, com as sequelas da Covid, né, que tem vários estudos aí mostrando que tem queda de cabelo, tem problema respiratório, tem problema de pele. A gente poderia ser um polo produtor de medicamentos para exportar para o Brasil, para a América Latina inteira, e está trazendo riqueza para Pernambuco. Mas como vai fazer isso? Não tem investimento no Lafep, se não tem concurso público, não tem profissional, não tem pesquisador. Desde 2014 que não faz um concurso, a gente vai acabar com isso, a gente vai tomar o Lafep de volta para o povo pernambucano, e as empresas privadas, por exemplo, de medicamento, não vão ter esse mercado vai ser do Lafep. Então não querem que você saiba isso, mas a gente vai furar essa barreira. E é importante dizer, Eugênio, que a gente não está na eleição só para demarcar a posição e politizar, não, embora todo comunista, e eu também sou professor, queira politizar, queira melhorar o ambiente de debate. A gente está aqui porque acha que quanto mais nossa mensagem chegar, a gente conseguir furar esse bloqueio midiático, a gente vai conseguir surpreender muita gente nessa eleição. Muito bom. Jones, uma questão que eu preciso colocar para você aqui, eu vou emendar essas duas perguntas em uma só. Também a nossa audiência aqui, né, a gente alcança Cupira, Lagoa dos Gatos, Panelas, essa parte aqui do Agreste, próximo a Caruaru, e há uma preocupação muito grande com relação à segurança aqui, principalmente nessa BR-104, né, que corta aí Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Principalmente nesse trecho que liga Santa Cruz, Toritama, Caruaru, né, que são esses polos de confecção aqui no Agreste, e que acabam empregando muita gente. Por exemplo, tem pessoas que saem aqui de Panelas, eu estou aqui em Panelas nessa noite, tem gente que sai de Cupira, sai de cidades aqui para trabalhar, né, para negociar nesses polos de confecção. Eu fiz uma matéria, eu sou colunista do BR-104 de Alagoas, e eu fiz uma matéria sobre a questão da violência, e eu fiquei boquiaberto com alguns números. Eu descobri que por volta, acho que foi 2019, nós tivemos ali na cidade de Quipapá, Panelas, 500 assaltos que foram registrados na delegacia de Quipapá. Então, eu não estou colocando o número do registro da delegacia de Panelas, de Cupira e assim por diante. Entrei em contato com quem é TV, né? A PRF e a Polícia Militar. A PRF, eu falo para você, Jones, tanto Alagoas, porque tem um trecho da divisa, né? A gente está próximo aqui da divisa, quanto a superintendência aqui de Pernambuco, jogaram uma para outra. Não, é porque ninguém procura a gente e tal, aquela coisa. Então, eu fui atrás da Polícia Militar, dos dois estados. Alagoas também não respondeu, ficou naquela coisa, e a Polícia Militar de Pernambuco respondeu. Só que o que me surpreendeu foi a metodologia que eles têm. E eu queria aqui destacar, eles fazem uma operação chamada Operação Sulanca, que patrulha a BR-104, Jonas, de Cupira até Caruaru. Só que na pesquisa jornalística que eu fiz, como jornalista, eu fui atrás dos números, o problema não é Cupira, Caruaru, o problema é Quipapá, Panelas, você está me entendendo? E assim, e não apareceu nenhuma solução, né? Não tem tal. Aí eu queria saber, no eventual governo do PCB, do Jones Manuel, como é que o Jones vê essa questão, primeiro, da insegurança nas rodovias? Eu estou citando só o caso aqui do Agreste, mas você andando pelo estado, você está vendo isso, que quando vai para o sertão, a coisa até se torna pior, o abandono, né, em relação à segurança. E a segunda questão que eu já queria emendar, já que a gente está falando do Agreste, qual é o plano que você tem para o desenvolvimento desta região? Que é uma região populosa, mas também que sofre com seca, sofre muito com miséria. Eu confesso a você que eu sou de uma região pobre de Alagoas, mas quando eu cheguei para morar em Panelas, eu me surpreendi muito, Jones, com relação à miséria. Se lá em União dos Palmares a coisa era feia, quando eu chego em Panelas eu percebo que a coisa é pior. Né? Então eu queria saber justamente qual é o projeto que, no eventual governo teu, você tem para desenvolvimento econômico, social desta região, mas também a questão da segurança pública aqui na região do Agreste. Antes de eu responder, Eugênio, só uma dúvida. A gente vai ter o quê? 1 hora de entrevista? É só para eu controlar o tempo da resposta?
É mais ou menos isso. Vamos, Tá. mas fica à vontade, viu? Fica à vontade. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, Eugênio. O governo Paulo Câmara, o senhor Paulo Câmara, ele é uma pessoa sem liderança política, né? Uma pessoa sem autoridade, porque ele foi um dedaço do Eduardo Campos. O Eduardo Campos tinha a mania de pegar os técnicos que ninguém conhecia, que nunca liderou nada, que nunca ganhou uma eleição para síndico, que nunca foi militante de nada, que nunca liderou nada, que nunca construiu nada, e aí botava lá, botava marketagem, botava propaganda. E o seu Paulo Câmara é isso, né? O Paulo Câmara, ele não tem capacidade, ele não tem autoridade política, ele não tem visão estratégica para, por exemplo, chegar para um diretor, ligar para o diretor nacional da PRF e dizer assim, ó, a gente tem um problema, a gente precisa de mais contingente. E ir lá e articular com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, e ligar para o presidente, ir a público e chamar uma coletiva de imprensa e dizer assim, ó, o que é que está acontecendo que Pernambuco não tem um contingente necessário de policiais rodoviárias federais patrulhando aqui? Ah, não, mas está dizendo que falta contingente na polícia. Eu, governador de Pernambuco, cobro que o presidente da República autorize a realização de um novo concurso para agente da Polícia Rodoviária Federal, já que está, sabe, ele não tem essa capacidade, ele não tem opinião sobre nada. Repare bem, só sem fugir do tema, mas só para dar um exemplo, a refinaria Abreu e Lima é a mais moderna do Brasil, né? Aqui em Pernambuco. O senhor Paulo Guedes anunciou a intenção de privatizar a refinaria Abreu e Lima, que é um absurdo. Absurdo. Sabe o que foi que o governo Paulo Câmara falou? O governador Paulo Câmara? Nada. Veja, ele não tem nem opinião, nem contra, nem a favor. A refinaria fica em Pernambuco, gera milhares de empregos, custou 18 bilhões a construção. É a refinaria mais moderna do Brasil, a refinaria mais moderna do Brasil, com a capacidade de exportação gigantesca, dada a proximidade com o Oceano Atlântico ali localizado no Porto Suape, a possibilidade logística. E aí, o governo federal diz que quer privatizar, entregar para ser privado, e o governo não tem nem opinião. Veja, eu sou contra, mas eu consigo argumentar porque é contra. Mas tudo bem, vamos só para argumentar, por exemplo, a Eugênia liberou na economia, vamos dizer que a Eugênia é a favor. Dá para a gente fazer um debate aqui, porque a gente tem opiniões diferentes. O governo do Paulo Câmara não tem opinião de nada, não tem política de nada, não tem liderança de nada, né? Na época, inclusive, que eu era estudante, Eugênia, fazia movimento estudantil, liderança estudantil, o filho da Eduardo Campos, João Campos, estudava na UFPE no mesmo período que eu. Nunca fez movimento estudantil, nunca participou de nada, nunca participou de uma assembleia, de um DA, de um DCE, de nada. Percebe? É isso esse povo. Então, veja, acho que a primeira coisa é que o governador ele tem que ter autoridade política para se posicionar sobre os problemas, para liderar o processo, para apresentar um plano de ação para o conjunto da população pernambucana. Vou lhe dar outro exemplo. Cabo de Santo Agostinho hoje é a cidade, é a segunda cidade com mais homicídios no Brasil por 100 mil habitantes. Desde o começo do ano é assassinado no Cabo de Santo Agostinho, em média, uma pessoa por dia. Vai olhar quantas vezes o governador Paulo Câmara se pronunciou. Falou outro dia desse, porque em Porto de Galinhas foi assassinada uma criança. E aí, no caso, teve repercussão nacional, Porto de Galinhas, uma praia turística, mas enquanto estava morrendo preto e pobre fora de praia turística, ele estava calado. Então, não tem opinião sobre nada, não fala sobre o caso dos assaltos, do que o povo chama de cangaço urbano, né? Assalta banco também no interior, no agreste, no sertão, um problema crescente, não tem opinião, não fala. Então, acho que a primeira coisa, né? Ter autoridade política, ter a liderança do processo, orientar, chamar os prefeitos, coordenar os trabalhos, sabe? Ter capacidade realmente de liderança. O seu Paulo Câmara, ele não é um líder político. Pernambuco precisa de liderança política e eu garanto que mesmo nunca tendo sido eleito para um cargo, eu tenho 10 anos de militância, atuei no movimento estudantil, no movimento sindical, nas lutas de rua, sabe? Sei liderar, sei dar condição do processo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o governo do PSB, em termos de segurança, não cumpre o básico. Porque, primeiro, a Polícia Civil vive sucateada, vive com um déficit de agentes. Esse ano, agora, o governo Paulo Câmara anunciou que vai convocar novos agentes aprovados em concurso de 5, 6 anos atrás, sabe? Tipo, tudo em ano de eleição, de maneira soberbada, para fazer graça. Então, não tem planejamento de polícia científica, não tem planejamento de inteligência, não cumpre o básico, que é, por exemplo, você pega uma BR-10, uma BR, por exemplo, de responsabilidade estadual, não tem iluminação, não tem sinalização, o governo não consegue ter o planejamento de olhar assim, ó, de tanto a tanto do trecho da BR, né, da PE, que trecho precisa ter um posto de vigilância? Que trechos, por exemplo,
dado a proximidade com a curva e a necessidade de redução da velocidade, é necessário fazer uma limpeza da mata em volta para impedir a possibilidade de alguém se esconder e praticar um assalto. Sabe, são coisas básicas que aumentam a segurança da pessoa que está ali, só que o governo não tem capacidade de fazer isso, ele não faz o básico. A segunda coisa, a Polícia Militar em Pernambuco, ela não é controlada. A Polícia Militar, ela faz o que quer. Exemplo disso foi aquele protesto do 29M, que a polícia foi lá para a rua e resolveu bater em todo mundo e arrancou o olho de 2 trabalhadores e ninguém foi punido. No meu governo, uma situação dessa, esses PMs que arrancaram o olho de 2 trabalhadores, que inclusive, Eugênio, nem no protesto estavam, viu? Estavam passando, a PM saiu atirando todo mundo, bala de borracha arrancou o olho de 2 trabalhadores. Estavam expulsos e presos de imediato. Então, assim, botar a PM para trabalhar dentro de um regime de trabalho, que não seja esse regime imbecil, o governo Paulo Câmara criou. Ele criou um processo de bonificação que hierarquiza os salários de maneira muito díspare. Então, se você está em determinado grau da carreira, você tem um salário X, se você está em outro cargo, você tem um salário muito abaixo. Ele criou uma jornada de trabalho desumana, com as escalas de 48 horas de trabalho seguida, de 30 horas de trabalho, sabe? Então, assim, botar a PM para funcionar de acordo com o planejamento, investir em inteligência, investir em planejamento, investir no básico de iluminação, de estudar, fazer isso que você fez. Veja, irmão, quais são os pontos que tem mais assalto? E aí se perguntar por quê. Por exemplo, é o quê? É a vegetação em torno que facilita as pessoas se esconderem? É a falta de iluminação? Por exemplo, tem uma coisa básica, Eugênio, que é, por exemplo, buraco. Quando você tem um trecho muito esburacado, você necessariamente vai ter que reduzir a velocidade ou o risco do carro quebrar é maior, de você furar um pneu, ter um problema desse. Veja, uma simples manutenção de uma estrada garante a redução do número de assaltos, porque a galera que é bandido mesmo, que tem quadrilha mesmo, que estuda, que faz aquele... Sabe, tal trecho tem muito buraco, os carros quebram, é só a gente esperar aqui, fazer uma tocaia, em qualquer momento a gente vai conseguir roubar alguém, roubar um ônibus, por exemplo, do povo que vai sair de Recife e vai fazer compra na feira de Caruaru, como minha mãe já foi várias vezes. Então é o básico. Eu acho que no tema da segurança não tem muita coisa mirabolante, não. No tema da segurança, a gente tem que colocar ordem na Polícia Militar, botar ela para trabalhar, a gente tem que investir na Polícia Civil, a gente tem também que combater essa tendência do policial achar que é Deus. O policial tem que tratar o cidadão com respeito, tem que acabar com a violência policial, tem que combater a violência policial. O bolsonarista Miguel Coelho está com um discursinho que no meu governo a polícia vai chegar para matar, vai chegar batendo em todo mundo. Meu amigo, veja, esse negócio que a polícia vai chegar para matar, não sei o quê, é nesse tipo de discurso que a polícia chega dando um tiro a ermo, mata um trabalhador, aí pega uma bala perdida numa criança, sabe? O caso de Porto de Galinhas, por exemplo, da menina que foi assassinada, a população da comunidade de Salinas garante que foi a polícia que atirou. Então não é isso, não, de chegar atirando, não. Sabe? É planejamento, é inteligência, é fazer o básico. Pronto, vá para dizer que eu não elogiei ninguém, Eugênio. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa. A título de experiência, que eu concordo com você, e até às vezes eu sou criticado desse ponto, em relação ao tratamento da polícia com o cidadão. É uma experiência particular, se você me permite. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu, bem mais jovem, eu fui com meu pai. Meu pai veio de São Paulo, é um negro, né? Veio de São Paulo, e eu estava organizando para comprar uma moto, né? Aquele sonho de jovem, comprar uma moto e tal. Aí eu lecionei durante 10 anos da minha vida, professor de música, fui professor da rede particular de Alagoas, da rede pública também, contratado. E eu lembro que eu juntei, né, a minha graninha e tal, Jonas, e fui até Maceió com meu pai para poder olhar uma moto que tinha aparecido, que era um sonho. No percurso, Jonas, na cidade de Murici, a cidade lá do Renan Calheiros, né, ali da oligarquia Calheiros, a polícia militar ali da cidade, na BR, encostou lá, a gente estava numa motinha, uma Fanzinha 125 e tal, e não deram um sinal, não ligaram o giroflex, não ligaram nada, de repente só encostaram o carro em tempo de derrubar a gente na BR, uma truculência absurda, diga você, uma truculência absurda, e
já perguntando, xingando, né? Eles, dessa forma, né? Xingando e tal. Eu sempre falo que eu sou filho de um negro, também sou negro, né? Então, aquela coisa toda e tal, é perguntar onde é que você trabalha, onde e tal. Eu sou professor, na época eu trabalhava no Colégio Adventista de União, né? Sou professor lá no Colégio Adventista e tal. Quero saber meu nome, meu endereço e tal. Aí, no final de tudo, depois de toda aquela truculência, aí eu perguntei ali qual foi o motivo, né? Não, é porque talvez, parece que tinha alguém assaltando e tal, mas não ficou nada claro. Aí eu conversando com meus amigos depois, eu disse, olha, neste aspecto eu concordo com quem tem essa opinião, que a polícia precisa rever essa postura. Meu pai é um pedreiro, um cara que saiu de São Paulo só para vir ajudar o filho a comprar uma moto. Eu, professor, estava vindo ali, a gente tá trabalhador. E eu fiquei pensando, imagina uma pessoa que fez uma cirurgia, João, né? Então, assim, eu não, naquele momento ali, eu sou sincero com você, me permite esse desabafo aqui na entrevista, fugindo até do assunto, mas eu me senti sendo tratado da mesma forma que eu estivesse na mira de um bandido. Você está me entendendo? Perfeito, Desculpe o desabafo, mas só queria concordar com vocês. E aí, veja, eu acho que tem um elemento aí também, Eugênio, que você claramente é uma pessoa que fala bem, que tem um português culto, e eles perceberam isso, aposto, no momento que eu conversaram com você, e talvez isso tenha sido motivo de, por exemplo, você não ter sido mais agredido diretamente, né? Não ter sofrido uma violência maior, percebe? Mas se fosse um trabalhador semi-analfabeto, que ia ficar nervoso, ia falar errado, que eles iam perceber que não teria instrução formal para, eventualmente, correr atrás dos direitos, caso a violência maior, quem sabe que poderia ter acontecido. Esse é um dos motivos, Eugênio, que a gente defende aqui em Pernambuco, a imediata instalação de câmeras na farda dos policiais, que o controle das imagens seja o controle externo. A gente não quer que a PM controle as imagens, a gente quer um comitê de monitoramento da política de segurança no Estado para reduzir a violência da PM, e aí vai envolver OAB, Comissão de Direitos Humanos, formado por acadêmicos, por movimentos populares, formados, chamar inclusive a Igreja Católica, a CNBB, chamar, enfim, entidades representativas da sociedade civil e montar um conselho de defesa dos direitos humanos para garantir combate à violação dos direitos do cidadão cometidos pelo Estado. Porque, veja, Eugênio, a ação do Estado, e aí você, enquanto liberal, você vai até concordar comigo, a ação do Estado é um dos principais elementos de violação dos direitos do indivíduo. Percebe? O que a gente precisa, inclusive, para reduzir a violência, eu sempre brinco que, veja, para reduzir a violência, a gente precisa controlar o Estado, a gente precisa controlar a PM, a gente precisa controlar o sistema carcerário. Vou lhe dar um exemplo aqui nessa política de segurança. Aqui em Pernambuco, a gente teve, em 2019, a maior superlotação carcerária do Brasil. Pernambuco tem mais de 44 mil presos, num universo, uma capacidade do sistema prisional para mais ou menos 14 mil presos, então uma sobra de 30 mil presos a mais. E aí não consegue ter uma política de esporte, de educação, de trabalho, de inserção em trabalho quando sai do presídio. Muitos deles já cumpriram a pena e continuam presos, não foram julgados e estão presos. Ou seja, é o Estado violando a Constituição, violando a lei de execuções penais, violando os tratados de direitos humanos que o Brasil assina. Então, assim, como é que você quer reduzir a violência, Eugênio? Se um presídio que era para ter 1.000 pessoas, o presídio tem 4 mil. Aí é uma bagunça, é uma zona, e é celular, e é violência, e é quadrilha, e é todo tipo de coisa, e é um preso estuprando o outro, cortando cabeça, furando o outro, e aí, às vezes, o menino entra lá, roubou um celular, roubou uma bolsa de alguém, entra lá, nunca matou ninguém, aí entra no presídio, aí tem que entrar numa facção, esse já entra numa facção, já tem que fazer o batismo dele, que é matar alguém. Ou seja, o rapaz entrou lá porque ele estava traficando a trouxa de maconha, porque roubou um celular, já sai um bandido com 3 mortes nas costas. Percebe? E aí não tem nenhuma política de inserção. Quem faz alguma coisa, e eu não defendo isso, é a igreja, porque senão é a responsabilidade da igreja, isso é a responsabilidade do Estado, é política pública. Por isso que eu digo, Eugênio, eu sei que é polêmico, talvez muita gente não vai querer ouvir isso, mas eu defendo a política de desencarceramento. Primeira semana do meu governo, governo do PCB, governo para a classe trabalhadora, a gente vai fazer um mutirão, vai chamar a AB, vai chamar um coletivo de advogados, vai dizer, a gente quer um mutirão para saber quem é que está preso com a pena vencida, quem é que está preso e não foi julgado, vamos lá, o que é que está errado. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, vamos gerar emprego. Vamos pegar esse povo,
Vamos fazer um estudo concreto, porque, veja, a falta de planejamento desse governo. Note bem, a gente sabe muito bem que tem comunidades, bairros que têm rivalidade um com o outro, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa foi presa porque ela brigou num bar, ela é do Ibura, e ela bateu em alguém lá dos Milagres. E aí bateu, agrediu, sei o que, foi preso. Beleza. Irmão, qual é a chance dessa pessoa que foi presa, quando ela sair, ela ser assassinada, porque a pessoa que apanhou vai querer vingança? É gigantesco. Então, vamos ter uma política de planejamento, pelo amor de Deus. Não é só soltar o caba, não. Vamos lá, vamos chegar para ele assim, botar assistente social. Ó, meu filho, o bagulho é o seguinte. Você vai ser solto agora. E se você voltar para sua comunidade, é capaz do rapaz que você bateu querer vingança. A gente tem um projeto aqui, a gente tem um programa de inserção de emprego para ex-presidiário, e a gente vai dar a oportunidade para você trabalhar em outro lugar, para você não voltar mais na sua comunidade, para você não morrer, não ter que matar. Vamos fazer isso? Vamos pensar na sua família? Vamos sair dessa vida? Sabe? Dar oportunidade para essa pessoa. Você fazendo isso, você cria uma condição para essa pessoa, por exemplo, não reincidir, não voltar para o crime, e você talvez impeça um homicídio. E é muito barato. Sabe o que eu fico mais chocado, Eugênio? Porque, veja, eu não estou defendendo aqui nenhuma política mirabolante, não. Sabe, um programa, por exemplo, de geração de emprego para pessoas que estão saindo da cadeia, isso não é caro, não, gente. O orçamento pernambucano é um orçamento de 44 bilhões anual, sabe? Isso não é caro. Eu estou falando de políticas baratas, que não se faz porque não tem nenhuma preocupação real e concreta com resolver os problemas do povo trabalhador. Porque, inclusive, essa violência ela é muito gostosa para as empresas privadas de segurança, né? Porque, veja, você que tem um dinheirinho, você tem que atolar câmera, cerca elétrica, pagar vigilante de rua e pagar não sei o quê, porque quanto mais tem segurança, vai ter uma empresa privada de segurança ganhando rios de dinheiro. Então, esse caos, essa bagunça, sabe, o básico do básico não funciona. Tem uma coisa, Eugênio, que eu acho fantástica, que é o seguinte: o governo ele instala câmeras, né? Beleza. Ele instala câmeras, ele bota as câmeras na orla de Boa Viagem. Cheio de câmera. Tá, tudo bem. Aí ele bota a câmera e aí ele não garante a iluminação. Então você tem vários pontos, por exemplo, de Boa Viagem, que supostamente se colocou uma câmera para impedir ou para monitorar, por exemplo, casos de violência, de assalto, mas que não tem iluminação. Então, a câmera, ela só tem um efeito inibidor, talvez, por exemplo, em casos de assalto, se o lugar for bem iluminado e o potencial assaltante saber que está sendo filmado, e aí vai dar problema. Mas não é tudo escuro. Então, gasta um dinheiro danado colocando câmera, um negócio high-tech, uma tecnologia danada, e não garante uma lâmpada no poste. Percebe? Assim, é tudo. É tão amador, tão ruim, que é até engraçado ver esse povo falar que é um governo de gestão, que é um governo técnico, sabe? Jonas, chegamos aqui já 1h05 de bate-papo. Eu queria mais uma vez agradecer a você e aqui ressaltar uma questão que você colocou anteriormente, né? E aqui já fique sabendo que da minha parte, eu falo isso particularmente, né? A gente trabalha para o BR-104 de Alagoas, trabalha para o Tais Sabendo aqui do Agreste, Nova FM, TV Cidade. A gente tem, eu particularmente e alguns colegas, temos a todo custo tentado cobrir todos os candidatos na mesma proporção, na mesma medida, porque, como eu sempre falo para a nossa audiência, às vezes a gente não concorda em um ponto específico, mas é importante debater o assunto, debater o Estado, debater a política pública, para que o eleitor, né, a nossa audiência, possa fazer a sua escolha. E, como você falou, existem as oligarquias em vários setores, mas também existe na imprensa, né? A gente sabe como é que funciona. Então, a gente também, na medida do possível, nós somos pequenininhos aqui, mas a gente está tentando quebrar esse monopólio aqui da região. Mas, enfim, Jonas, eu quero, rapaz, agradecer bastante. Eu faço questão de ressaltar isso, mesmo tendo posição ideológica diferente, mas foi um bate-papo muito legal, certo? Muito legal mesmo. Espero que talvez aí ao longo da campanha a gente possa voltar novamente a conversar, talvez no programa de rádio ou algo do tipo, tá certo? E eu queria deixar esse espaço final, Jonas, para que você pudesse então falar
para o eleitor pernambucano que está te assistindo agora, tá certo? Que vai aí, se Deus quiser, nos próximos meses, fazer a sua escolha, você possa, então, trazer as suas considerações finais. Eugênio, eu que agradeço, foi um prazer nossa conversa. Eu senti que você, mesmo liberal, ficou balançado, né? Eu senti que você ficou balançado, porque, por mais paradoxal que pareça, Eugênio, eu sou o único pré-candidato que defende que esse povo que tem dinheiro vai enfrentar o mercado, né? Que saia das costas do Estado, que saia das costas do orçamento público, que o orçamento público é para a classe trabalhadora, é para quem precisa. Então, assim, gosta do capitalismo? Gosta do mercado? Vai enfrentar o mercado, vai enfrentar a concorrência, vá-se embora, assim, saia das costas do orçamento público. Eu quero dizer para o povo pernambucano que essa eleição é uma eleição muito decisiva, né? Depois de 16 anos de governo do PSB, o governo do senhor Paulo Câmara tem uma avaliação pior que o governo de Bolsonaro. Então a gente quer mudança, a gente necessita de mudança, a gente precisa da mudança. Mas é fundamental olhar bem para quem a gente vai escolher. Porque, veja, você acha que a mudança vai vir com um cara como Miguel Coelho, que é filho de uma família que governa Pernambuco há mais de 150 anos? Sabe? Aquele menino branco que nunca trabalhou na vida, com a carinha de playboy, sabe? De menino que nunca deu um dia de serviço? Você acha que a mudança vai vir com Anderson Ferreira da vida, que é também filho de político, que é rico, que também nunca deu um dia de trabalho, que não sabe o que é pegar um barro macaxeira, sabe? Que não sabe o que é pegar um ônibus da Progresso para viajar, para procurar emprego, para ir para um serviço no sertão do estado, que não sabe o que é passar uma semana sem água. Você acha que essa mudança vai vir com esses candidatos, com esse Danilo Cabral, que ninguém conhece, que não conhece os problemas de Pernambuco? Esse Danilo Cabral, ele foi dar entrevista para a Band News, perguntaram a ele o que ele defendia para gerar emprego, ele falou que queria cassino. Sabe? É uma coisa surreal. O cara achar que vai acabar com o problema do emprego, do desemprego para 1 milhão de pessoas, falando em cassino. É um deboche com o povo trabalhador. Então, assim, você quer uma mudança real, você quer realmente fazer um voto de protesto, de mudança, de questionamento a esses ricos, a essas oligarquias, é o voto na gente, é o voto em mim, é o voto no PCB, é o voto num projeto político que é governar com você, para a classe trabalhadora, com direta participação popular, com mobilização popular, com participação dos trabalhadores organizados em conselhos, em cooperativas, governando contra os ricos, contra o andar de cima, contra aqueles que dominam Pernambuco há mais de 500 anos, fazendo, inclusive, de maneira semelhante em algumas coisas, mas diferentes em outras, como o doutor Arraes fez antes do golpe, né? Um governo junto à população, com a população, contra os poderosos. Então, o legado de luta de Gregório Bezerra, de Francisco Julião, das ligas camponesas, a energia crítica e criativa do Mangue Beat, do primeiro governo do doutor Arraes, enfim, todo esse legado de luta e rebeldia que Pernambuco tem, esse legado está na nossa pré-candidatura, está na pré-candidatura do PCB. Então, eu chamo vocês para acompanhar minhas redes, acompanhar as propostas. Jones Manuel tem canal no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, conhecer a rede também das nossas pré-candidatas, né? Camarada Luísa Melo, com Z, pré-candidata a deputada estadual, Victória Pinheiro, pré-candidata a deputada federal, Luísa Melo, que é de Bezerros, que é do Agreste Pernambucano, Victória Pinheiro, que é de Tabira. Então, assim, jovens, militantes, lideranças políticas que estão aí na luta. E aí chamar vocês para acompanhar esse debate. Veja, não tenha medo do comunismo. Não tenha medo do socialismo. Tenha medo dos ricos. Tenha medo daqueles que lhe exploram. Aliás, tenha medo não. Se organize para mudar essa situação, para enfrentar, para combater toda a miséria, todo o desemprego e toda a exploração. É a hora de mudar Pernambuco. É hora de criar um Pernambuco para o povo trabalhador. Vem com a gente, vem com o PCB. Pessoal, então, mais uma vez agradecendo o Jones Manuel, certo? Como ele falou, tá certo? Você, para acompanhar o trabalho dele, tem as redes sociais, tem YouTube, tem o Instagram, é só procurar o Jones Manuel, você vai encontrar fácil aí o trabalho dele. Quero agradecer mais uma vez vocês, lembrando que na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, né, estaremos aqui continuando essa bateria de entrevistas aí com os pré-candidatos ao governo de Pernambuco, tá certo? Então, você que nos acompanha nas redes sociais da TV Cidade, não esqueça, né, de curtir, compartilhar, de convidar outras pessoas para acompanhar. Também que acompanha as redes sociais
da Nova FM, faço mesmo, tá bom? E nos encontramos aqui, então, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na TV Cidade. Até a próxima! Você já tomou o seu refrigerante Diva hoje? Ainda não? Ah, não sabe o que está perdendo. Olha só, nós temos em 3 sabores, hein? Temos o Diva Refrigerante Cola, temos também o sabor laranja e temos também o sabor Guaraná. Diva Refrigerante, vai bem em qualquer hora do dia. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Ei, é surpresa que você quer? Então vamos te dar! A NetCell Telecom está disponibilizando para os seus clientes o acesso ao Paramount+, um aplicativo recheado de conteúdos incríveis para todas as idades. Esse é o nosso novo serviço, o NetCell Play. Vai ficar de fora? Pra você não ficar por fora, venha pra NetCell Telecom. Qualidade, compromisso e lazer. Com a NetCell você vai ter. Para saber mais, entre em contato conosco e venha já para a NetCell Telecom. Ligue 81 3738 1168 81 99464 2062. A NetCell Telecom é você conectado. NetCell Telecom.